Casagrande, olha o tamanho Tá pegando fogo. labareda. Chegou a ficar quente aqui no estúdio. Futuro campeão? Não começa. Você Com não essa me animação gatilha contra toda. assim que você come. Futuro campeão. Agora vai, Fernanda. Fala do Flamengo aí, Palmeiras, ficaram no 0x0, um jogo muito disputado e com algumas polêmicas, vamos chamar assim? Não. Aliás, pá, cadê? Com mudanças no time titular, o Flamengo assustou logo no início. Bruno Henrique tocou para Luiz Araújo e o Everton fez a defesa. Quando o Endrick ajeitou na entrada da área, a defesa desviou. Após escanteio de Veiga, Murilo por pouco não abriu o placar. Flaco Lopes teve grande chance, mas mandou nas mãos de Rossi. Arrascaeta tentou de longe e o Everton pegou mais uma. Endrick seguia assustando e tirou tinta da trave do goleiro argentino em chute de fora da área. De La Cruz até tentou repetir o golaço de falta, mas mandou por cima do gol. E já no finalzinho, Aníbal Moreno estufou as redes de cabeça, mas o árbitro anulou por impedimento. O primeiro duelo entre os dois principais elencos do Brasil nessa temporada, nada de gols. Final, Palmeiras 0, Flamengo também 0. O homem tá nervoso. Ô, Pedrosa. Sim. E Vene Casagrande, boa tarde Boa pra tarde. vocês. Vene Casagrande, você gostou desse Flamengo? Daqui a pouco você fala sobre a questão de poupar, que a gente já sabe que você tem uma opinião muito formada sobre isso, né? Sim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiro que eu quero que você fale sobre o jogo em si, pelo lado do Flamengo, depois vou com o Palmeiras ali para um lado do Pedrosa. Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Para eu falar sobre o jogo, eu não posso deixar de falar sobre a escalação. A partir do momento que o Tite decide poupar De La Cruz e Pedro, a minha expectativa em relação ao Flamengo para esse duelo cai bastante, drasticamente. Estamos falando hoje do principal jogador no meio de campo do Flamengo, que é o De La Cruz, e do principal jogador no setor ofensivo, que é o Pedro, goleador nessa temporada. Então minha expectativa caiu bastante. Em cima disso, acho até que o resultado, se a gente for parar e analisar, um empate diante do Palmeiras no Allianz Parque, grama sintética, que não é nada fácil jogar em grama sintética, o resultado não foi ruim para o Flamengo. Muito pelo contrário, um bom resultado. Estamos falando de um adversário direto do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas a atuação do Flamengo, e não só do Flamengo, o Pedrosa vai falar depois sobre o Palmeiras, mas eu acho que ele vai ter a mesma opinião que eu, mas foi um jogo muito abaixo daquilo que a gente imagina para um Flamengo e Palmeiras. Muito abaixo mesmo. Na minha opinião, os dois treinadores entraram com a ideia de não perder. Porque se eles entrassem com a ideia de tentar vencer o jogo, talvez a exibição das duas equipes poderia ter sido diferente. Então, eu acho que o Flamengo poderia ter tido um rendimento melhor, mas se a gente for parar e analisar, repito, a escalação, tanto é que no segundo tempo o Flamengo melhora bastante. Por quê? Porque entrou o Pedro e entrou depois o De La Cruz. E no segundo tempo o Flamengo foi amplamente melhor que o Palmeiras, na minha opinião. Mas eu acho que ninguém mereceu vencer. Um empate até justo, poderia ter saído o gol, beleza, 0x0, um placar bem magrinho para um Flamengo e Palmeiras, mas na minha opinião ninguém mereceu vencer nesse duelo. E alguns jogadores, de fato, estão caindo de rendimento, na minha opinião, pela questão física. O Pulgar, por exemplo, não fez uma boa partida. Eu acho que o Alan foi até melhor do que ele no meio de campo. Quero ressaltar a boa partida do Varela, que de certa forma ali anulou o setor ofensivo do Palmeiras, que é muito forte, a gente sabe muito bem disso. O Arrascaeta não fez um bom jogo. O Bruno Henrique oscilou bastante, tomou algumas decisões erradas. Mas, em cima disso, eu acho que o resultado foi até bom para o Flamengo. Ô, Pedrosa, você concorda, então, que foi um 0x0 nivelado por baixo? A expectativa do torcedor e dos secadores também? Porque é um jogo a ser visto, né? Por um confronto entre dois que provavelmente brigam aí por esse título. Não estou botando que eles só os dois brigam, mas o Campeonato Brasileiro tão aberto, eles também brigam por esse título. Foi um jogo nivelado por baixo, Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Sem dúvida alguma, e me lembro uma frase de um dos caras que foi mais simbólico aí no futebol brasileiro na década de 90, que inclusive é campeão por Flamengo e Palmeiras, se chama Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E os dois times ontem estavam com medo de perder. Essa foi a minha sensação da partida entre Palmeiras e Flamengo. Inclusive uma produção muito baixa para dois dos melhores elencos do país. O Palmeiras no primeiro tempo até tentou tomar as rédeas da partida, o Endrick se movimentando bastante. Um Flamengo claramente com o time misto do meio para frente, com algumas peças trocadas aí. Se preocupou mais em defender, em segurar o resultado no primeiro tempo, até porque sabia que seus dois jogadores que têm mais qualidade aí nessa temporada de 2024 iriam entrar no
no segundo tempo, e foi exatamente isso que aconteceu. O Palmeiras não conseguiu ser efetivo nem nas bolas cruzadas e nem pelo chão, muito pelo contrário. Tem que destacar aqui a partida do Fabrício Bruno e também a partida do Rossi. O goleiro Rossi foi muito importante nas intervenções nos cruzamentos, porque toda hora ele conseguia fazer a leitura correta dos cruzamentos do Palmeiras, que é uma arma muito forte. No segundo tempo, quando entra o Pedro e o próprio De La Cruz, eu vou até discordar um pouquinho do Vene sobre o Bruno Henrique. Para mim, eu acho que o Bruno Henrique fez uma baita de uma partida, tá? Sendo uma válvula de escape muito importante para o Flamengo na ponta esquerda, dando trabalho à defesa do Palmeiras e não deixando o Palmeiras em nenhum momento controlar o jogo. O Palmeiras, em nenhum momento do segundo tempo, controlou o jogo. Muito pelo contrário. As melhores oportunidades do segundo tempo vieram do pé do Flamengo. Um chute do Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique tomou uma decisão errada ali, que o Vene citou aqui, quando ele estava com a bola e, assim, era característica dele, era o momento que ele poderia tocar, entre outros momentos que o Pedro também não conseguiu chegar na bola. Então, para mim, o resumo dessa partida é: se alguém tem que estar sorrindo nessa segunda-feira, se chama Flamengo. Porque com o time que ele conseguiu poupar no primeiro tempo, foi melhor do que o Palmeiras no segundo tempo, volta com um ponto diante de um adversário direto que usou seus titulares, sem dúvida alguma, a parte positiva desse jogo foi pro Flamengo. Inclusive, Pedrosa, o que me chamou a atenção foi o número de faltas do Palmeiras. O Palmeiras não é de fazer tanta falta assim. 22, né? É, exatamente. Contra o Flamengo, eles abusaram disso. Foram faltas a todo momento. Isso me chamou muito a atenção. Tanto é que na entrevista coletiva, o Abel Ferreira, ele deixa entender que ele ficou, assim, insatisfeito com a atuação do Palmeiras diante do Flamengo. Porque ele sabe que o Flamengo foi melhor do que o time dele dentro de casa no segundo tempo. 23 faltas do Palmeiras. 23 faltas. Isso chama muito atenção. O Palmeiras não é de fazer tanta falta assim, pelo contrário. E o Palmeiras abusou do número de faltas contra o Flamengo. Ô, Vene, depois dessa partida aí, o Tite falou sobre essas mudanças, essas que você citou e não concordou. Eu quero falar sobre isso. Vamos falar agora. Sobre essas mudanças no time titular. Por isso que eu falei pra gente Isso... falar depois. Ai, meu Fala, Deus. Tite! Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é botar, competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje. Cara, isso é um assunto tão delicado que a gente, quando vê um clube do tamanho do Flamengo, os outros também no Brasil, e fazendo escolhas tão logo, né, no início de competição, para poupar, pensando em todo o calendário que é enorme, a gente imagina que tem uma equipe multidisciplinar, muito capacitada para fazer essas escolhas. Nem sempre elas vão ser só do treinador, mas obviamente a palavra final é dele. Por que você não gostou dessas escolhas, ô Vene, pensando na parte física dos jogadores do Flamengo? Fernandinha, antes de eu comentar essa situação, eu quero ser justo, porque teve uma declaração do Fábio e o Tite, durante a entrevista coletiva, ele faz questão de pedir assessoria para chamar o Fábio, que é o preparador físico dele, para dar uma explicação científica por que de ter poupado alguns atletas. Antes de mais nada, quem me acompanha aqui no programa SBT sabe que eu não sou contra poupar. Pelo contrário, várias vezes eu falo assim, tem que poupar. O Nova Iguaçu contra o Internacional, eu defendi a ideia de poupar o time todo, vocês vão se recordar disso, antes do jogo contra o Vasco da Gama. E nós não, né, Pedrosa? Só que eu acho que aí é uma questão de estratégia. Vamos lá, o De La Cruz custou ao Flamengo 80 milhões de reais e hoje é o principal jogador do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o principal jogador do Flamengo no meio de campo do Flamengo hoje. O Pedro é goleador. Então é uma questão de estratégia você poupar. Por que o Tite não poupou e a comissão técnica não poupou contra o São Paulo, por exemplo? Poderia ter descansado esses jogadores. Por que não poupou contra o Nova Iguaçu, por exemplo? Porque, obviamente, se tivesse poupado lá, hoje, esses jogadores poderiam estar melhores fisicamente. E esse jogo já estava marcado, né? Exatamente, todo mundo já sabia do calendário. Agora você vai poupar o seu principal jogador, o jogador mais caro da janela de transferência, contra o Palmeiras, que é rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Repito, eu não sou contra poupar. E respeito muito essa ideia, essa explicação científica que o Fábio deu. Tem que ouvir mesmo o outro setor. Se o outro setor está avisando, ó, esse jogador está desgastado demais, é melhor poupar. Agora, é questão de estratégia, gente. Não dá para você poupar 2 dos seus principais jogadores ou os 2 principais jogadores atualmente contra o Palmeiras, rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso para mim é um absurdo. A gente pôde ver no primeiro tempo, com todo respeito ao Carlinhos, mas a discrepância é muito grande e o garoto até sentiu. Pedro é de seleção. Né? E o Nico De La Cruz hoje não tem o substituto ali imediato para fazer o que ele faz atualmente. Então a minha opinião é o seguinte, erro de estratégia, não é erro poupar. Poupar, beleza. Agora, poupar diante do Palmeiras, para mim é um absurdo. Olha só, sabe o que tem daqui a pouco? Incendeie a torcida do Fogão. Vai dar
ele deveria estar um pouco mais calmo. Que isso, cara? Poupar contra o Palmeiras, cara. Vene, vou fazer o advogado do diabo aqui. O que é mais fácil, tu ganhar do São Paulo no Maracanã ou ganhar do Palmeiras? Mais fácil ganhar do São Paulo. Quantos pontos valem os jogos? 3 pontos. É mais fácil você conseguir vencer o São Paulo dentro do Maracanã e ganhar os 3 pontos do que vencer o Palmeiras fora Só de que casa. ontem a gente... No final a gente olha pode- só, Não, no olha final só, olha das só. contas, o Flamengo tem que sorrir com o que aconteceu. Beleza, só que eu não... A estratégia deu certo. Ganharam ali. Eu acho o seguinte, A estratégia deu gente certo. poderia dizer que deu brigando, certo brigando. se tivesse vencido o jogo. Não, venceu. não. O Flamengo não sofreu contra o Palmeiras. O Flamengo poupou os seus titulares, conseguiu descansar E se tivesse fisiologicamente. perdido, a gente Aí Mas aí eu não posso ser um Eu engenheiro sei, de mas obra o ponto é o pronta, seguinte, Vene. O ponto é o seguinte. Digamos que poupasse contra o São Paulo o Pedro, que inclusive foi muito importante na vitória, e não conseguisse poupar contra o Palmeiras. Aí você talvez não conseguir os pontos dentro do Maracanã, que teoricamente são obrigações. O Flamengo tem a obrigação de ganhar do São Paulo no Maracanã. E o Flamengo não tem a obrigação de vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Então, diante de um momento em que o Flamengo tá acima da tabela, tá longe do Palmeiras, teoricamente, nesse início, e conseguiu empatar fora de casa, poupando seus jogadores, e no segundo tempo, com o seu time titular, foi até melhor, eu acho que a estratégia deu certo. Não, eu penso o seguinte, se você perde pro São Paulo dentro de casa, futuramente no Campeonato Brasileiro, isso aí não tem o menor problema. Agora, se você ganha do Palmeiras dentro do Allianz Como Parque, não, Vene? isso futuramente ajuda demais. O São Paulo Mas aí não é vai brigar pelo matemática, título. Vene. assim. Mas O São é Paulo não vai matemática. brigar Eu pelo vou dar agora a título, minha gente. opinião. O São Paulo não Sabe briga quantos pelo pontos título. o Flamengo fez nos últimos 2 jogos? 4. Sabe quantos o Palmeiras fez? Pedroso, o que justifica você botar o time titular contra o Nova Mas Iguaçu, eu cara? também acho que não. Pelo amor Mas de aí Deus, a gente já gente. falou sobre isso aqui. Existe Nova- uma, olha só, existe uma respeito. influência da diretoria para não perder título. Por isso que eles vão com a força máxima no Carioca. eu não vou dizer que a É a diretoria última está pra cada certa. Só que, se a gente for parar e analisar, cara, você botar o time inteiro num desgaste físico absurdo, no calor que fez no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. O time tinha vencido por 3-0. Aí você bota o time inteiro só pra sair na foto. Mas já passou um monte de coisa aí, velho. Já teve Libertadores, já teve Campeonato Brasileiro, já teve um monte de jogo. Inclusive, poupou na Libertadores. É. Olha aqui, deixa o povo falar. Deixa o povo falar. Cara, eu vou sempre achar isso Eu acho absurdo. O que o você Flamengo tem que acha sorrir. sobre a decisão do Tite de poupar titulares na partida contra o Palmeiras? Lembrando que não foi a questão de a minutagem indicou uma lesão. Não Ah, foi é, nada não. disso. Não, e Foi- outra, Calma Fernanda. aí, eu não posso. Uma coisa que a gente tem que ser, uma coisa. coisa que a gente precisa dizer. Esses 2 jogadores que foram poupados, eles entraram no jogo. Então eles tinham condição de jogo. Tá certo, foca na Libertadores, é a primeira opção, não tá ganhando. Era pra ter força máxima, a galera tá com vender por hora, time está cansado. A terceira opção, ou o clássico não se poupa. Isso aqui é um papel que toda vez que vocês começarem a brigar, eu vou botar um número. Raul? Ainda tem isso, os 2 jogaram. Mas, Começou de mas novo. descansaram, Vene. Foram o Beleza, Vela Cruz jogou isso quanto? Gente, 20? não, 20 ô, minutos. Ô, Big É pouco, Boys. pô. Pô, em 20 Briguem, minutos ele briguem. foi o melhor em campo. Vamos- E o Flamengo quase ganhou. Então, era melhor ter quer botar começado, pausa agora? pô. Não, mano. Aí depois cansa, aí Eu tá... vou dar minha opinião rápida. Eu também acho que todo jogo vale 3 pontos. Exato. E você vai na lógica máxima. Pô, é mais fácil eu ganhar aqui do que lá. Empatar com o Palmeiras no Allianz é bom pra caramba. Se é mais fácil ganhar de São Mas Paulo, logo tem um você negócio- pode poupar contra São Paulo. Tem um negócio... Não. São Paulo é sempre São Paulo. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. O São Paulo entrou sabendo que o treinador seria demitido, não tinha o menor clima. A gente E quase viu isso. empatou. Porque o Flamengo jogou mal. Mas é a questão Bota é a minha essa. labareda. Não existe isso, gente. Poupar nesse jogo, sério. Eu não consigo entender. torcida do Flamengo. Eu tô fazendo advogado do diabo. Meu papel aqui de antagonista. Vocês estão vendo que eu não tô nem me metendo? Não é No jogo, ninguém vai acreditável, tirar cara. minha paz. Boy, você não vai tirar minha paz hoje. Do fogão. Fazer o que você quiser e que você não vai tirar minha paz. Ninguém vai tirar minha paz.